Pois bem, bom dia a todos. É com grande satisfação que damos início a mais um painel tributário preparado pela equipe técnica da CCA Bernardon. Eu me chamo Reginaldo da Silva dos Santos, tratado da legislação federal. Na sequência, o colega Luiz Antônio irá tratar da legislação estadual. A primeira nota que a gente traz para apresentar aos senhores diz respeito a uma obrigação acessória que vence no dia de hoje, 31 de janeiro, para os contadores, né? Na semana passada nós falamos sobre o COAF, mas ficou faltando uma que diz respeito a contadores e profissionais da área contábil, que diz respeito à comprovação da pontuação mínima de cursos de profissional da área contábil, a educação profissional continuada. Vários profissionais da área contábil estão obrigados a fazer, durante o ano corrente, cursos de atualização profissional. Para 2022, essa pontuação mínima era de 40 pontos. Então, os profissionais que estavam obrigados a fazer essa educação profissional continuada, por certo, durante o ano calendário 2022, fizeram cursos, participaram de eventos que davam a pontuação, até chegar aos 40 pontos no mínimo. Agora, o que acontece? Muito embora as empresas, as capacitadoras que promovem os eventos, elas façam o cadastro, a informação para o CFC dos cursos que os profissionais realizaram, o profissional ele precisa, é obrigado até o dia 31 de janeiro, ele tem que acessar o site do CFC, lá no rpc.cfc.org, e conferir se ali estão relacionados todos os cursos que ele fez e remeter, então, para o CFC, validar o relatório das atividades para encaminhar ao CFC o cumprimento da sua obrigação da pontuação mínima de 40 pontos. Então, hoje, 31 de janeiro, encerra-se esse prazo. Todos os cursos que foram feitos durante o ano calendário 2022 já é para estarem lá no portal ESSO de CFC. Se por acaso algum profissional acessar esse portal e estiver faltando algum curso que ele fez e a capacitadora não declarou para o CFC, ele deverá relacionar esse curso juntamente com os demais que estão lá, fazer essa informação, juntar o comprovante da participação no curso, para que o CFC então venha validar futuramente. Então, hoje, 31 de janeiro, vence esse prazo. Quem são esses profissionais? São auditores, né? Auditores, independentes, peritos e aqueles responsáveis técnicos pelas demonstrações contábeis das empresas, instituições ligadas ao CVM, Banco Central, SUSEP, Previc e também os responsáveis técnicos pelas demonstrações contábeis das sociedades e entidades de direito privado, cujo faturamento no ano calendário anterior foi superior a 78 milhões de reais. Então, todos aqueles contadores das empresas que em 2021 tiveram receita superior a 78 milhões de reais, em 2022 os contadores são obrigados a comprovar perante o Conselho Federal de Contabilidade que cumpriram com a educação profissional continuada com a pontuação mínima de 40 pontos. Essa regra já vem de alguns anos, continua valendo, vale para 2023, 2024, 2020 e 2021, a carga horária mínima foi de 20 pontos, mas em 2022 foi 40. Então, essa seria o recado com relação à obrigação dos profissionais da área contábil. Agora, a segunda matéria que a gente traz aqui para apresentar aos senhores, diz respeito aí, da portaria conjunta PGFN número 1 de 12 de janeiro de 2023, que trata do programa de redução de litigiosidade fiscal. E por que, embora nós já tenhamos abordado sobre essa matéria na segunda semana de janeiro, a gente volta a comentá-la pelo fato de que está havendo algumas dúvidas por parte dos contribuintes. Se esse programa de redução de litigiosidade fiscal, ele se aplicaria para todo e qualquer débito que está lá em aberto na Receita Federal ou na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Então, como nós já dissemos anteriormente,
essa portaria ela se aplica apenas para os débitos que estão oriundos de contencioso administrativo, de autuações fiscais, e que se encontram ainda pendente de julgamento das impugnações na DRJ ou de recursos no CARF. Os demais débitos, aqueles que os contribuintes declararam, confessaram o débito em DCTF ou na GFIP e na DCTF Web e não conseguiram fazer o pagamento, estando ou não inscrito em dívida ativa, esses débitos que foram confessados pelos contribuintes, eles não entram dentro desse programa de redução de litigiosidade fiscal. Por quê? Porque aqui a União pretende reduzir o estoque de processos que estão sendo discutidos na esfera administrativa, lá na DRJ, impugnações e no CARF. Os débitos que o contribuinte confessaram não tem nenhuma aplicação para essa redução. E essa redução aqui, né, esse programa, ele prevê benefícios para os contribuintes, né? Então, a questão, aqueles contribuintes que tiverem débitos aí considerados de irrecuperáveis, né, ou difícil de recuperação, o contribuinte ele poderá ter uma redução de multa e juros, 100% da multa e do juro, o que poderá possibilitar uma redução de até 65% do débito. O restante, os 30%, ele poderá pagar, os 35%, ele deverá pagar 30% em 9 prestações. E os outros 70% dos 35% ele poderá pagar com a utilização de crédito de prejuízo fiscal e da base de cálculo negativo de contribuição social. Então, os contribuintes classificados como irrecuperáveis, difícil de recuperação, têm esse benefício. Os contribuintes que não possuem esse benefício, eles deverão pagar, então, os débitos com entradas, né, de 4%, certo? E o restante deverá ser pago com redução da multa e dos juros, que poderá também ser de até 100%, deverão pagar em 2 parcelas ou em 8 parcelas, onde o débito sofrerá redução de no máximo 50%. Então, esse programa de redução de litigiosidade fiscal, como eu disse antes, ele se aplica apenas para os débitos que estão na DRJ e estão sendo discutidos na DRJ e no CARF, com recurso para o CARF. Começa a valer esse programa a partir de amanhã, 1º de fevereiro, e esse prazo para aderir a esse programa se encerra no último dia útil de março, 31 de março. Então fica aqui um alerta para os contribuintes que possuem débitos que estão ainda sob impugnação ou que estão com recurso no CARF para fazer a avaliação se vale a pena ou não aderir a esse programa. Então o recado de hoje na área federal seriam esses. Fiquem agora na sequência com o colega Luiz Antônio, na área estadual, e nos encontramos no próximo painel tributário. Um abraço a todos. Bom dia a todos. Neste bloco vamos comentar as alterações da legislação do ICMS do Estado do Rio Grande do Sul ocorridas na semana passada. A primeira informação que trazemos é que o Estado do Rio Grande do Sul está lançando novo programa de autorregularização destinado a contribuintes do Simples Nacional. A notícia foi publicada no site da Secretaria da Fazenda do Estado no dia 23 de janeiro e visa disponibilizar aos contribuintes a oportunidade de regularizar divergências identificadas nas declarações das empresas optantes pelo Simples Nacional. A autorregularização possibilita a esses contribuintes providenciarem a regularização até 6 de março de 2023 de erros relacionados a valores declarados no programa gerador do documento de arrecadação do Simples Nacional declaratório, o PGDAS-D. E para isso basta realizar a retificação do PGDAS-D
conforme as orientações contidas nos documentos recebidos pelos contribuintes em sua caixa postal eletrônica. Segundo esclareceu a Secretaria da Fazenda do Estado, aqueles contribuintes optantes pelo Simples Nacional que não se regularizarem ou não apresentarem justificativas válidas poderão ser submetidos ao procedimento de ação fiscal, que pode resultar na cobrança de tributo devido, acrescido de juros e multa, e, dependendo do caso, até mesmo na exclusão do contribuinte do Simples Nacional. Outro assunto importante é a prorrogação do ajuste do ICMS de substituição tributária para as empresas do Simples Nacional. O ajuste da substituição tributária decorre da decisão do Supremo Tribunal Federal, lá em outubro de 2016, que acabou por exigir a devolução do ICMS, substituição tributária, quando o substituto tributário utilizou um valor de base de cálculo superior ao valor de venda ao final, na venda ao consumidor final. Ou, no caso, por uma determinação do Estado do Rio Grande do Sul, se a situação for inversa, ou seja, se o valor da venda foi superior ao valor inicialmente estimado pelo substituto tributário, que está previsto na legislação, então haverá complementação. É que no caso das empresas cuja receita bruta acumulada no exercício de 2022 tenha sido igual ou inferior a R$ 3.600.000, ficou assegurado que elas então vão continuar dispensadas de realizar esse ajuste do ICMS substituição tributária no ano de 2023, na medida em que o decreto 56.866 prorroga para 1º de janeiro de 2024 a data de início da obrigatoriedade do ajuste para esses contribuintes. No entanto, se for do interesse dessas empresas, que são em nível de Simples Nacional, que faturam até R$ 3.600.000, então, se for o interesse delas realizar o ajuste, é obviamente porque sabem que terão restituição do imposto, né? Neste período agora de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2023, a adoção será facultativa. Então, poderão mesmo assim, não estando obrigadas, né, a realizar esse ajuste, porque ele é vantajoso. Só não será permitido para aquelas empresas cuja receita bruta acumulada nos exercícios de 2018, 2019, 2020 ou 2021, se ela tenha sido superior a R$ 3.600.000. Também tivemos a aprovação da concessão de redução da base de cálculo de ICMS nas saídas de batatas preparadas e congeladas de produção própria da empresa, no valor que resulte em carga tributária equivalente a 3%, e isto no período de 1º de abril de 2023 a 30 de abril de 2024, nas saídas internas e interestaduais destes produtos, quando classificados na NCM 2004-1000 e promovidas por estabelecimento fabricante ou industrializador. O benefício alcança também o não estorno de créditos fiscais relativos à entrada de mercadoria e de matéria-prima, material secundário, material de embalagem, bem como serviço a ela relacionado, por exemplo, fretes, empregados na comercialização ou na industrialização dos produtos que venham a sair com a referida redução da base de cálculo do ICMS. Informamos também que, a partir de 1º de fevereiro de 2023, haverá a obrigatoriedade do registro de passagem
nas entradas interestaduais de resina de pinos, quando as operações forem tributadas pelo ICMS e o produto for classificado na NCM 1301/9090. Essa obrigatoriedade consta na Instrução Normativa 4, publicada no dia 27 de janeiro de 2023. A título de esclarecimento, o registro de passagem é um evento informado na nota fiscal eletrônica em campo próprio, que comprova que a mercadoria entrou, ou no caso até mesmo em outras situações em que saiu do Estado, possibilitando a fiscalização do ICMS controlar a circulação física das mercadorias que entram ou que saem no território gaúcho. Essa informação é importante especialmente para fins de crédito do ICMS pelo estabelecimento adquirente. Por ora, eram essas as informações da área fiscal, especificamente em relação ao ICMS do Estado do Rio Grande do Sul, que gostaríamos de transmitir aos senhores. Um bom dia, uma ótima semana a todos e até o próximo painel tributário da CCA.